Olá, professores. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês as mudanças que ocorreram na escola virtual, certo? As mudanças ocorreram nas funcionalidades de conteúdo programado e em tópicos de aula, certo? Antes era o campo de aulas e agora é o tópico de aulas, certo? Então, no conteúdo programado, agora esse campo ele ficou apenas para uma programação, né, que o professor queira fazer, né, um planejamento dele, onde ele vai colocar a descrição do que vai ser colocado, né, do que vai ser trabalhado, mas esse campo ele não vai ser mais associado a nenhuma atividade, certo? Então, para a gente associar, né, para a gente cadastrar a aula, realmente agora de fato, a gente tem que cadastrar um tópico de aula. E aí lá no tópico de aula eu vou mostrar para vocês, tem algumas descrições, né, que precisam ser colocadas, o conteúdo, e aí fazer a atualização e cadastrar a atividade, certo? Ou melhor, cadastrar a aula. E aí a partir disso, cadastrar os vídeos, as atividades, os questionários, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Aqui eu já estou na escola virtual, né? Aqui no menu turmas eu tenho os dois campos, né, o conteúdo programado e o tópico de aula. Lembrando, conteúdo programado ficou apenas para planejamento. Quando a gente cadastra, ele não aparece mais nos campos onde é obrigatório, né, o campo de aula. Então, ele ficou só para planejamento mesmo. Então, aqui no tópico de aulas, quando a gente clica, ele mostra as datas, né, onde está disponível para a gente as datas que serão registrados, né, os conteúdos. E aqui à frente tem os botões. Aqui em cima tem uma legenda dizendo o que cada botão desse faz. Então esse terceiro botão aqui é o botão de inserir e alterar. Então quando a gente clica nele, aparece para a gente o campo onde a gente coloca as descrições e os conteúdos, certo? Eu cliquei aqui no dia 16 de junho de 2020. E aí aqui na descrição é onde eu vou colocar atividades da segunda-feira, atividades da quarta, né? Dependendo do nível aí da etapa de ensino, a gente vai estar colocando ou é a disciplina, né? Ou o conteúdo mesmo, já que falando do Fundamental 2, a gente coloca o conteúdo, né, ou um breve resumo aqui do tópico da aula, né? E aqui no conteúdo a gente coloca o conteúdo que vai ser dado, né? Então aqui eu vou colocar apenas um teste, certo? Onde a partir desse cadastro a gente vai estar associando esse tópico de aula cadastrado a algum vídeo, certo? Então aqui no conteúdo ele não é um campo obrigatório, mas é interessante que a gente coloque para que fique bem detalhado o que vai ser dado nesse dia, né? Então, coloca aqui o conteúdo, certo? E aí aqui a parte visível tem essa funcionalidade aqui. É importante que a gente deixe sempre em sim, certo? Por quê? Se a gente marcar não, a gente não vai conseguir associar, né, essa aula que a gente está cadastrando a nenhum vídeo. Por quê? Porque ela não vai aparecer, né? Eu estou tornando ela invisível. Então, deixa marcado em sim e atualizar dados. A partir de atualizar dados, a gente já cadastrou, né, a aula, e aí eu estou apto a tornar essa aula, associar essa aula a qualquer vídeo, a qualquer tarefa, certo? Então, e aí a partir daí fica normal, certo? A questão de colocar os vídeos, a questão de inserir as atividades, né? E ela já vai aparecer aqui na tela inicial o teste cadastrado que eu acabei de criar, né? E ele também vai aparecer aqui nos campos onde o campo aula ele é obrigatório, né? Aqui nas tarefas, por exemplo, cadastrar tarefa, campo aula, aqui está o teste que eu acabei de cadastrar, certo? Então, esse vídeo é bem simples, é só mostrando
como cadastrar o tópico de aula, e aí a partir desse tópico de aula a gente faz a associação dele às atividades e os materiais que for colocado.